Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen, está no ar o Comunidade na TV, sejam muito bem-vindos. Esse é um programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro que apresenta as notícias do mundo judaico. Confira agora as reportagens do programa de hoje. Já nas caravelas de Cabral, a gente tem cristãos novos que vêm para cá, judeus conversos, que estão aqui desde o primeiro tempo, né? E que rechearam o cotidiano brasileiro, as práticas brasileiras de comportamento judaico. É uma prova diferente, primeiro é em Israel, que é muito legal. Eu corri a meia maratona, não a maratona completa, fui eu e um amigo, e é uma prova dura. Uma salada saudável. Com Gilda Zucchini. Ose shalom bimroma, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru amém. A Inquisição foi um dos capítulos mais traumáticos da história judaica. A perseguição sistemática aos judeus começou em 1492 na Espanha e em seguida em Portugal. O alvo principal eram os judeus e os cristãos novos, como eram chamados os recém-convertidos ao catolicismo. Quem era condenado podia ser preso, torturado ou morrer na fogueira. A partir do século XVI, muitos judeus em Portugal fugiram para o Brasil. A Inquisição no país é ainda um capítulo pouco conhecido e foi tema de um seminário no Centro de História e Cultura Judaica na área neste mês. O assunto reuniu professores e interessados no assunto. O rei de Portugal sabia da importância desses judeus. Então, qual que é a lógica dele? Sabia que os judeus eram importantes para a expansão marítima, que eram homens letrados, intelectuais e tal. Então, o que ele faz? Ele expulsa e dá um prazo de 10 meses para esses judeus saírem de Portugal, mas ao longo desses 10 meses ele vai tentando convencer esses judeus a ficarem, dando vantagens, sequestrando algumas crianças, levando essas crianças para serem criadas por famílias cristãs. Os judeus foram forçados a converter-se para o catolicismo, mas continuavam praticando o judaísmo secretamente. Uma das figuras mais emblemáticas preso pela Inquisição foi o poeta Antônio José da Silva, chamado pejorativamente de O Judeu, e sua história gerou um filme. E dedicar cega obediência ao Santo Pai, o Papa Benedito XIII. Se eu em qualquer tempo reincidir em meus erros, que recaia sobre mim a severidade e o castigo do direito canónico. Esta confissão é assinada a rogo por meu curador, não podendo eu fazê-lo devido a meus tormentos. Reconhece esta confissão? Sim. Como não havia tribunais do Santo Ofício no Brasil, a própria população e a administração local delatavam os hereges. Para a Inquisição agir localmente, ela precisou da colaboração da igreja, ou seja, do clero secular, dos bispos, os párocos, né? Mas também do clero regular, das ordens religiosas, como dos jesuítas, por exemplo, né? E da própria população que, a partir das leituras de editais da fé, o que era o edital da fé? O edital da fé era um documento onde estavam descritos todos os delitos que eram de jurisdição da Inquisição. E, a partir da segunda metade do século XVII, os inquisidores mandavam para os bispos do Brasil, o arcebispo da Bahia, o bispo da Bahia, depois o bispo do Rio, de Pernambuco, cópias desses editais da fé que eles distribuíam pelas paróquias, e esses documentos eram lidos com uma descrição do como reconheciam o judaizante, ou seja, o judaizante era alguém que fizesse ritos judaicos, né? Mas era batizado, era católico oficialmente, então estava sob jurisdição inquisitorial. No entanto, a perseguição a judeus ou cristãos novos no Brasil se deu somente no século XVIII. O acusado refletiu com a devida humildade sobre as recomendações desta mesa e deste tribunal para buscar no fundo de sua consciência cristã a força para confessar os seus desvios heréticos. Sim, orei com fervor por uma inspiração divina, mas não me veio qualquer sentimento de culpa. É interessante ver que os números da perseguição no Brasil no século XVI, por exemplo, os judaizantes são muito poucos, né? A maioria das pessoas foram presas por blasfêmias, por exemplo, né? Enquanto que a maioria da perseguição aos judaizantes no Brasil vai se dar na primeira metade do século XVIII.
tem quase 400 pessoas que são presas aqui no Rio, tem algumas 50 pessoas que são presas na Paraíba, outras 50 em Minas, por exemplo, e vários outros, enfim, na Bahia, em São Paulo. Já nas caravelas de Cabral a gente tem cristãos novos que vêm para cá, judeus conversos, que estão aqui desde o primeiro tempo, né? E que rechearam o cotidiano brasileiro, as práticas brasileiras de comportamentos judaicos. Eu, por exemplo, né, sou de uma família que não tem essa lembrança judaica, né? Mas a minha avó, o tempo inteiro em casa, embora ela se dissesse cristã, ela falava várias coisas que estão ligadas a essa tradição. Então não podia deixar a roupa no avesso, sapato de cabeça para baixo, não podia apontar estrela, né? Não se comia muita carne de porco, não misturava leite com carne. E o Brasil está recheado de prática judaica e a população não tem noção disso. O professor explica que é comum ver, até hoje, em comunidades no interior do país, principalmente no Nordeste, pessoas manterem certas tradições judaicas, mesmo não sendo judeus. A colonização do Brasil começa no Nordeste. Os 2 primeiros séculos de colonização, em grande parte, acontecem lá. Lá é o auge da economia açucareira. Então, são esses cristãos novos que estão à frente disso no Nordeste. Por isso, tantas tradições lá que agora passam a ser recuperadas por essa comunidade que se redescobre judia e quer fazer o retorno. As mulheres também eram muito perseguidas, como explica essa estudiosa no tema. Porque eles consideravam que o judaísmo chegava até os cristãos novos pelo leite materno ou pelo sangue. Então as mulheres foram alvo de uma perseguição intensa, especialmente no século XVIII no Rio de Janeiro, quando mais da metade dos prisioneiros foram mulheres. No Rio de Janeiro foram 167 mulheres presas, sendo que 158 tiveram processo. As 9 morreram no caminho para Lisboa. Na Espanha, até a extinção do Santo Ofício em 1834, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. Já os inquisidores portugueses fizeram 40 mil vítimas, das quais 2 mil foram mortas na fogueira. Se a gente vê todos os processos julgados pela Inquisição Portuguesa, 80% a 90% deles vão ser processos de judaísmo. Toda a documentação do Tribunal de Lisboa, ou seja, que também abarca o Brasil, quase toda está digitalizada. Então está online no site da Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional Português. Há também no Brasil um Museu da Inquisição, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. O espaço é o primeiro dedicado ao tema no país. Durante 500 anos se escreveu a história do Brasil sem mencionar nem os cristãos novos e nem a Inquisição. Então a Inquisição, a história do Brasil tem que ser reescrita.